O senhor conviveu como deputado federal, conviveu com o Bolsonaro, né? Que impressão teve? As pessoas têm a sensação de que ele viveu mais nos 28 anos de mandato parlamentar, mais virando mesa do que se sentando ao redor de mesas, né? Que impressão o senhor teve do Bolsonaro quando conviveu com ele? Inclusive do meu partido. O Bolsonaro sempre foi uma pessoa extremamente agressiva. Aliás, o convívio com ele é o contrário, não é agressivo. O Bolsonaro tem uma disposição de guerra. Ele é incapaz de uma acomodação. Agora, o senhor hoje em dia tem algum tipo de contato com o governo? Porque como a gente até estava falando, né, na abertura aqui na sua apresentação, o senhor sempre é consultado, né? O seu escritório aqui no Pacaembu sempre recebeu vários políticos de todos os espectros políticos, inclusive, né? O senhor sempre também atuando nessa mediação. Tem algum tipo de contato com o governo Bolsonaro, com a equipe econômica dele? Já deu algum conselho ao governo Bolsonaro, ministro? Não tenho nenhuma relação com o governo. Gosto muito do Guedes, como economista, tenho uma boa amizade com ele. Nunca dei o menor palpite para ele, nunca telefonei para o Guedes para fazer nada, nenhuma sugestão e nenhuma crítica. O que eu faço publicamente. E falando então de o senhor fazer publicamente, qual é o maior erro e qual é o maior acerto do ministro Paulo Guedes na economia nesse momento? Na verdade, eu acho o seguinte, o Guedes ficou limitado ao programa que ele tinha, que é uma espécie de sonho. Esse negócio de dizer, nos próximos 10 anos, é a mesma coisa que dizer coisa nenhuma. Nos próximos 10 anos, tudo pode acontecer. O ministro Paulo Guedes chegou a dizer ali que se ele fizesse muita besteira, né, o dólar chegaria a R$5. Enfim, ele fez muita besteira na sua avaliação ou teve culpa aí também da pandemia, enfim? Eu acho que é uma mistura, mas ele acertou. Eu concordo com ele. O dólar chegou a 5 e tantos por causa de muita besteira. Uma outra questão... ministro, fala um pouquinho mais. Ele poderia ter feito mais, porque se colocavam muitas expectativas, né, na atuação de Paulo Guedes. Aliás, muitos dizem que o presidente Bolsonaro foi eleito justamente por ter esse apoio, né? E o apoio que tem ainda por acreditar que pode vir alguma coisa ali da economia. Tem algum acerto na sua análise ou não, ministro? Não, não é possível imaginar que só existam erros. Fabiola, na verdade, a pandemia alterou tudo. Tornou muito mais difícil. A pandemia produziu um choque de oferta que desintegrou todo o sistema produtivo. Nós estamos ignorando isso. A pandemia é uma coisa muito mais séria do ponto de vista econômico do que parece, porque ela desarticulou o sistema produtivo. Portanto... Agora a Carla voltou. Pode concluir, ministro. Acho importante essa visão que o senhor está falando, porque o presidente Bolsonaro ele sempre fala, né, da questão do peso da pandemia na questão econômica. No entanto, poderia ter sido feito mais, né, ministro? Ou não? O governo é só vítima nessa história? Não, o governo não é só vítima. Aliás, o governo nunca é vítima. O governo é sempre o assassino. O governo é sempre o assassino. Que situação. O ministro hoje está só com as frases curtas e quentes, né, Carla? Pois é, assim é bom também.
Ministro, uma outra questão que é uma pauta aí importante que a gente está tendo é a questão em relação à crise hídrica, né? Eu queria um pouco da sua avaliação se o governo errou em demorar a ligar as termoelétricas, se o senhor acredita que a gente ainda tem risco de apagão. Como é que o senhor vê o momento que a gente está vivendo? Carla, eu acho que esse é um problema gravíssimo. Nós estamos num período de seca que talvez é o maior dos últimos 100 anos. O nível de acumulação nos reservatórios está muito baixo. Você tem que apelar para a energia termoelétrica. Os custos de energia crescem. Quando o custo de energia cresce, torna-se tudo muito mais difícil. Todos os custos aumentam, aumenta a inflação, e é preciso aumentar a taxa de juros. Isso trabalha no sentido de reduzir ainda mais o crescimento. Essa crise hídrica é uma coisa muito grave e que vai deixar uma marca muito séria na economia brasileira, porque ela não terminou. E o que fazer para controlar? Desculpa, Fabiola. Mas você acha que a gente corre o risco de apagão? Não, aí só fazendo uma pagelança para chover. Só fazendo uma pagelança para chover. Mas o senhor acha que tem o que fazer para evitar isso agora? Agora é rezar. Eita, aí tá difícil, né, ministro? O Josias voltou, ele caiu aí, mas já voltou, Josias. Isso. A gente está enfrentando uma encrenca econômica de proporções importantes, né? Seja quem for o próximo presidente, vai pegar uma terra arrasada aí, né? Eu queria uma avaliação sua para saber o quanto é economia e o quanto é política essa crise. Em que medida a política intoxicou a economia para nos levar a esse ponto? Ou, de fato, os indicadores econômicos é que pesam? Não, os indicadores econômicos, eu acho, Josias, são basicamente consequências da política. E é evidente que a política também tem a influência de toda o teu environment. Quer dizer, quando você tem uma crise hídrica como essa, a tendência é tornar tudo muito difícil. O que eu queria saber é o quanto há nessa situação de custo Bolsonaro. Objetivamente, essa é a dúvida. O custo Bolsonaro, eu acho que foi uma administração desastrosa de todo ponto de vista. Agora, a pandemia não é produto do Bolsonaro. Esta seca não é produto do Bolsonaro. Eu diria o seguinte: se não tivesse a pandemia, se não tivesse esse período hídrico muito difícil, as dificuldades seriam diferentes. O senhor diz com razão que pandemia e seca não são coisas do Bolsonaro. Evidentemente, o presidente não inventou a seca nem o vírus. Mas eu lhe pergunto, a forma como o presidente gerenciou essas crises não influi no efeito dela sobre o que o senhor chamou aí de environment? Acho que sim. Claro que o tipo de administração do Bolsonaro, esse tipo de confrontação, em vez de conciliação e de compreensão, se não tivesse havido, a situação seria muito melhor, Josias. Uhum. Eu não tenho dúvida. O governo Bolsonaro talvez não fosse um governo bom, mas ele ficou muito pior com esses dois fatores. O senhor defende o impeachment do presidente Bolsonaro, ministro? Esse tem sido um assunto, tem uma série de pedidos de impeachment lá no Congresso. O que o senhor acha dessa campanha pró-impeachment do presidente Bolsonaro? É o caso ou não? Na minha opinião, o impeachment depende da resposta social. O Bolsonaro tem apoio
e um apoio muito forte, de 25%, 30% da população. Quem tem esse apoio não será empichado nunca. Isso tudo é um sonho. É as pessoas que querem resolver. É profundamente antidemocrático. O senhor acha, então, que o impeachment seria algo antidemocrático? O senhor não enxerga crimes cometidos pelo governo, crime de responsabilidade, por exemplo? Se quiser um crime de responsabilidade, façam o inquérito, levem o inquérito para a Procuradoria-Geral da República, levem a solução para o Supremo. Nós temos realmente o último instrumento, a última defesa é o Supremo. E quando eu digo Supremo, é o pleno, não são as ideias individuais de cada ministro. O que o senhor achou, ministro, dessa carta que, depois daquele 7 de setembro, em que o presidente Bolsonaro fez 2 comícios, né, um em Brasília e outro em São Paulo? O que o senhor achou da intervenção do presidente Temer e da produção daquela carta que apresenta o Bolsonaro como um personagem arrependido? O senhor acredita naquela rendição? O Bolsonaro muda de opinião entre a manhã e a tarde. Eu acho que o presidente Temer, que fez um governo revolucionário, poucas pessoas reconhecem isso, tentou, e como ele está tentando, esse é o espírito conciliador. Ele sabe que não tem outra saída a não ser permitir que o governo Bolsonaro termine e vá embora. Aquela carta só diz isso. Tenha um pouco de paciência. Ô, ministro, para a gente até encerrar aqui a nossa conversa, não sei se a Carla também tem mais alguma pergunta. Tem mais uma pergunta, Carla? Tenho então sim. Vai. Ministro, eu queria falar sobre o mecanismo, falando de Temer, né, falar o mecanismo do teto de gastos que foi criado ali durante o governo do ex-presidente e que hoje a gente vê aí uma série de coisas que talvez esse mecanismo seja furado, quebrado, abandonado, apesar de que o governo e o ministro Paulo Guedes ainda dizem que ele será mantido. Queria saber a sua avaliação em relação ao teto dos gastos e se o senhor acredita que o governo vai conseguir mantê-lo e precisa mantê-lo realmente ou pode flexibilizá-lo? Deixa eu lhe dizer, a melhor coisa que o Temer fez foi deixar um teto de gasto. Senão, hoje, nós estaríamos numa situação muito pior do que estamos. E com a dívida crescendo ainda mais depressa. Mas o senhor acha que dá para manter, que tem que ser mantido, que seria um péssimo sinal para o governo eventualmente quebrar o teto? Na minha opinião, se quebrar o teto, livra a boiada. Hoje o ministro tá direto ao ponto, né? Ô, ministro, são quantos anos de vida pública? São mais de 50, são quase 60 anos, né? Porque na faculdade já começou na vida pública totalmente, né? E vida pública mesmo é de 66 em diante. De 66 em diante. Quando eu fui ser secretário da Fazenda, do Aldo Natel. Ô, ministro, eu fico pensando, né? O senhor está com 93 anos agora, não é isso? 93, né? Exato. E é muito interessante ver, né? Acompanhar a história do Brasil. Olha quanta coisa a gente já passou nesses quase 60 anos de vida pública e que o senhor estava lá como testemunha dessa história. E o senhor atuando, inclusive. Fazendo esse balanço, ministro, quando o senhor olha para a sua história, para a sua trajetória, qual foi o grande erro e qual foi o grande acerto na sua análise e que o senhor gostaria de deixar registrado? Eu não registro erro nenhum. Se eu cometi um erro, é porque eu não sabia. De forma que... E o erro você só conhece depois que ele se transformou em passado.
este é que é o ponto central. Quando você está decidindo, você decide de acordo com os conhecimentos que você já tem e com a realidade que você está enxergando. Erro, portanto, é o seguinte: quando depois, passado aquele momento, você reconhece o seguinte: eu não sabia o suficiente, não fui, ou então não fui capaz de reconhecer o que estava acontecendo. Nesse caso, o senhor, por Ministro. exemplo, poderia colocar aí o AI-5, quando o senhor assinou o AI-5, o senhor não tinha Não, conhecimento? pelo contrário, naquele momento, eu voltaria a assinar o AI-5. Eu tenho dito isso sempre. Aquilo era um processo, na verdade, revolucionário. Hoje é tudo. Vocês têm que ler os jornais daquele momento. Não leiam os editoriais da Folha, do Estado, do Globo, do Correio da Manhã. Qual era a situação que existia? Hoje, as pessoas não conhecem história, ficam julgando o passado como se fosse o presente. Mas o senhor acha que não houve nenhum Leiam os erro naquele editoriais. aquele ato institucional, não teve nenhum erro na sua análise? Foi correto que eles... Não, naquele instante foi correto. Só que você não conhece o futuro. Se a E gente pudesse saber... a forma como foi implementado, ministro, acha que também foi adequado? Não? Não. Josias, o poder, uma vez, ele é incontrolável. O poder, na verdade, ele corrompe. É por isso que a democracia é o único mecanismo durável. Não há poder que não se corrompa. Aliás, é uma lei da natureza. Ô, ministro, mas quando o senhor fala que assinaria novamente o AI-5, que torturou, que matou, que tirou a liberdade de muitos brasileiros, isso não é um perigo, inclusive, ministro? Porque tem gente que está defendendo esse AI-5 agora no Brasil, né? Cara, mas são os idiotas, porque não sabem o que acontece. Quando se assinou o AI-5, o que se imaginava era o seguinte, que o habeas corpus era para proteger o cidadão e não para matá-lo. Então, é preciso conhecer a história. Eu aconselho vocês, Fabiola, a lerem os editoriais nas vésperas do AI-5, nos grandes periódicos nacionais. Ministro, ontem o presidente Jair Bolsonaro falou ali também num dos eventos de 1000 dias que nada não está tão ruim que não possa piorar, né? O senhor é otimista ou pessimista em relação ao futuro do país? A gente tem chances de melhorar ou a gente vai ficar ainda pior? Não. Na verdade, você tem momentos de progresso, momentos de regresso, mas o Brasil é muito maior que nós todos. Vai continuar a despeito de Bolsonaro, a despeito de AI-5. As coisas... É o que eu digo. Hoje, a consciência clara é de que não tem linha reta. E quem não sabe para onde quer ir, qualquer caminho serve. Hoje nós sabemos para onde queremos ir. Nós aprendemos que só existe um mecanismo para administrar esse país e levá-lo ao progresso. É o processo, o fortalecimento do processo democrático. Ô, ministro, isso é um aprendizado. Isso é um aprendizado. Não adianta querer decidir sobre o futuro. O futuro você tem que decidir. Ele se decide
com os acertos e os erros no presente. No presente. Que é o que o senhor falou, que não está sendo feito nada no presente, aliás, muitos erros no presente. Quando o senhor estava falando agora do AI-5, tem muita gente comentando aqui conosco ao vivo, né? E aí tem até uma mensagem que eu achei interessante, queria que o senhor respondesse. É o Metal, o nome dele aqui. Ele falou assim: eu gosto muito de Delfim, mas me surpreendeu ele defender o AI-5 neste momento. E aí ele fala assim, ele fala dos periódicos, e gostaria que ele falasse o que tinha nesses periódicos, nesses editoriais, qual era esse clima na época. Ele gostaria que o senhor relembrasse, porque o senhor viveu isso, e ele não viveu, e ele gostaria de ouvi-lo. Mas ele entrar na internet hoje e ler esses editoriais. O clima era de destruição total do país. Por que houve a Marcha da Família? Por que 1 milhão de pessoas foram à rua contra o João Goulart? Deus meu, estudem a história. Tá isso. Ministro Delfim Neto, eu agradeço muito a sua participação ao vivo aqui no UOL Entrevista, trazendo a sua sinceridade aqui, as suas opiniões. Muito obrigada e um bom trabalho para o senhor aí, que eu sei que segue trabalhando a todo vapor. Fabiola, muito obrigado pela oportunidade. Obrigado aos velhos, Josias, que é um velho e antigo companheiro, que eu ouço diariamente na Gazeta. E obrigado a Carla.